Senhor Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 3 para a gente fazer a leitura dos textos. Efésios 3, 8, 11 e 18, 19. Amém. Aqueles que puderem, irmãos, vamos ficar de pé para a gente ler juntos. Efésios 3, 8 a 11 e depois 18 e 19. Senhor Jesus. Amém. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 18 e 19. A fim de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Vamos ler esse 18 e 19, irmãos, para que nós possamos compreender. Senhor, nos dá essa visão, que a gente possa compreender com os santos, Senhor, com os irmãos, com a igreja. Não é uma obra individual, independente, mas é uma obra no coletivo. Senhor, qual é a largura, Senhor, comprimento, a altura e a profundidade. Que a gente não possa só conhecer, mas experienciar esse amor, Senhor. Viver o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que essa plenitude possa nos tomar, Senhor. Para que essa plenitude possa transbordar em nosso coração, não como teoria, Senhor, mas como prática de vida. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. A multiforme sabedoria de Deus. A gente vê aqui no 10, né? Para que pela igreja, a multiforme. Então, como a gente tem aprendido ao longo desse tempo, isso não é uma obra particular, não é uma obra individual, mas é através da igreja. E depois, lá no 18, vai dizer compreender com todos os santos. Isso não é uma obra realmente particular de ninguém, mas eu só consigo ver esse Deus, ver essa igreja no coletivo. Em Pedro vai dizer que a profecia não foi dada a particular elucidação, ou seja, nada do que está na palavra Deus deu para uma pessoa em particular, né? Mas sempre em prol do todo. E todo esse dano que a gente vive numa sociedade atual, e isso é uma consequência do como o ser humano é, como o ser humano pensa, altamente egoísta. Como o Nery falou, né? A gente está cansado de ver e perceber isso no mundo, é cada um pensando em si e cada um pensando no seu. E isso começou lá atrás. Se você for ver a ordem que Deus deu, quando a mulher não estava junto com o homem, foi quando Satanás ele apareceu. Quando ela via, por alguma circunstância que a gente não sabe, nem interessa saber, o homem não estava presente e Satanás apareceu. Começou a enganá-la, né? Começou a colocar coisa na sua cabeça para que ela parasse de colocar o foco em Deus e colocasse o foco nela. Como foi que Deus disse? Não foi assim que Deus disse? É tanto que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nem estava no meio do jardim, né? Se você ler Gênesis nos primeiros capítulos, ela não estava no meio. Mas na interpretação de Eva, ela estava. Porque o meio significa o centro, é o foco, né? Quando a serpente falou a Eva, o conhecimento do bem e do mal passou a ser o foco na vida dela. Mudou a mente dela de centro, né? A árvore da vida é que estava no centro do jardim. Não era a árvore de conhecimento do bem e do mal. E a gente conhece essa história e a gente sabe que ela comeu do fruto. E não sei se vocês já perceberam que depois que ela comeu não aconteceu nada. Não é interessante? Ela comeu e não aconteceu nada com ela. O que aconteceu?
Quando aconteceu foi quando o homem comeu. Se você perceber o texto, ele é claro, né? Ela comeu e não acontece nada. Quando o homem come, aí acontece. Quando o coletivo é corrompido, ou o coletivo ele é contrário a Deus, ou o coletivo é a favor de Deus, é quando as coisas acontecem. Se você for ver lá em Babel, Deus desce para ver as obras dos homens. O pessoal pensou, vamos construir agora uma torre para tornar o nosso nome célebre. Então Deus viu isso e diz, eu vou ver o que esse pessoal está fazendo. Então Deus desce. E é interessante o que Deus fala, diz, olha, agora começou, né? O que esse pessoal se juntar para fazer, não vai ter quem pare não. Enquanto eles forem para o bem ou para o mal, a coisa vai dar certo. Se você for ver a história da humanidade, isso é verdade. Para o bem ou para o mal, o homem foi à lua, né? Algumas controvérsias, né, Messias? Existem algumas controvérsias. O homem construiu uma tecnologia, o homem construiu esse planeta, nossa sociedade, sempre junto. Construiu as torres, construiu as pirâmides no Egito, diversas coisas de engenharia e arquitetura sempre juntos. E também fizeram muitas coisas ruins juntos, né? A exemplo do nazismo, todas essas guerras que aconteceram. Mas o ponto que eu estou querendo chegar, irmãos, é justamente centrar que é através das pessoas. O Senhor ele não outorgou, o Senhor não deu o direito de nenhuma pessoa fazer uma obra individual. Não existem obras individuais, o Senhor ele trabalha através do coletivo, porque, como o Nery disse, Jesus ele era Deus, ele não precisava de 12 pessoas atrás dele, ele não precisava. Eu preciso de mais 12 e vocês todos, né? Simbolizando. Nós precisamos uns dos outros, mas Jesus ele não precisava daquelas 12 pessoas, porque aquelas 12 pessoas davam trabalho para ele. Eram 12 temperamentos diferentes, era ele falando de amor, e tinha um cara que queria orar para queimar os samaritanos, era um cara que perguntava se as coisas a Jesus, e o cara tomava a frente e respondia, era um outro que estava roubando dinheiro da oferta. Então tinha pessoas altamente complicadas ali, mas Jesus escolheu andar com elas, para ensinar a cada um de nós que, embora ele não precisasse, mas ele andou com as pessoas, ele andou no coletivo. Então nós precisamos também perceber que Deus ele só se manifesta no coletivo. O Senhor ele trabalha, obviamente, através das pessoas, mas sempre com um fim coletivo. O irmão chegou para outro e perguntou, irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus ele pode me fazer rico? Esse rapaz, depende. Pode. Você quer ser rico para quê? Porque o pão é nosso e o pai é nosso. Agora, se você quer ser rico porque o pão quer que seu pão seja aumentado e o pai é seu, aí não sei se Deus está tão disposto a formar você rico. Porque nada, irmãos, que nós temos para nós como fim, mas sim para abençoar e ajudar as pessoas. Nada. Pode ser até um sapato que você tenha. Se Deus vê alguém descalço e disser, tira o seu sapato, mas Deus, eu também posso ficar descalço, meu pé é tão sensível, né? Tudo que nós temos, irmãos, é para os próximos. Porque senão é eu lutando pelos meus objetivos, pelos meus anseios, e eu não vou fazer questão de passar por cima de vocês quando vocês se tiverem no meu caminho. Porque no mundo, acho que no trabalho, né, o pessoal que trabalha numa empresa, você vê que isso é muito claro, né? Tem pessoas que, se for para passar por cima de nós, de você, ou a gente mesmo, né? Não vamos nos enganar. Se for para alcançar nosso objetivo, a gente não mede esforço, né? Rapaz, Messias fez uma coisa errada. Vou contar o nosso chefe, vou contar pontos. Então a gente começa a passar por cima das pessoas para atingir o nosso objetivo. E a gente, irmãos, a gente está falando do mundo, mas a gente, enquanto cristãos, a gente pode fazer isso de outra forma. Eu posso usar a palavra para atingir o meu objetivo também. Porque pense no livro que dá o que eu quiser que ele dê. É a Bíblia. Se eu quiser odiar vocês, eu consigo encontrar um texto aqui que eu, isoladamente do resto, eu vou dizer, né? Se eu quiser fazer mal a vocês, se eu quiser excluir vocês,
Se eu quiser passar por cima de vocês, eu posso usar o texto. Porque a letra, ela mata. Porque um dos mandamentos, né, é não matarás. Mas Deus diz a Josué, entre Jericó e mata todo mundo. Não deixe nada respirando, né? Criança, idoso, mulher, animal, mata tudo. O Senhor também falou isso para Samuel. Entra lá, né, e mata todo mundo. Como é que eu vou conciliar isso aí com Deus que disse que não é para matar? Então a gente começa a perceber que nós podemos usar a palavra porque o inimigo usou a palavra. O inimigo ele vai usar a lógica, irmãos, para as pessoas do mundo. Para as pessoas do mundo ele vai usar a razão. É fácil. Mas para a gente ele vai começar a usar o texto. Foi assim que Deus disse. Mas também está escrito. Se jogue aí, né? Que está escrito que os anjos não vão deixar que você caia. Então eu estou usando... Eu posso inclusive usar a palavra para o meu fim particular e passar por cima de vocês. A gente começa a perceber como a natureza humana ela é pervertida e perversa. Tem um texto em Eclesiastes que eu acho muito interessante que ele diz, visto como o juízo ou o castigo não se aplica logo sobre a má obra, ou seja, visto como eu faço coisas erradas e a pancada nas minhas costas não vem na hora, o coração dos filhos dos homens está parcialmente, não, inteiramente disposto a praticar o mal. A gente ora, né? Senhor, você conhece o meu coração, Senhor, não é? Pronto, o Senhor conhece o nosso coração, esse é o nosso coração. Inteiramente disposto a praticar o mal. E para isso a gente vai usar os mais diversos artifícios, né? Tanto a razão como a palavra. Para que a gente, irmãos, o Senhor ele quer tirar a gente dessa independência, desse egoísmo, mas Ele quer nos inserir num corpo. E num corpo nenhum membro é independente. Esse meu dedão aqui, meu polegar, ele está ligado ao corpo, ele tem, né, Messias, eu gosto sempre de usar esse exemplo, ele tem liberdade, né, mas limitada pelo corpo. Se eu decepar o meu dedo aqui, o que é que vai acontecer com ele? Vai morrer. Está livre, mas vai estar morto. É isso que acontece quando a gente quer se desvencilhar do corpo de Cristo. A gente muitas vezes já falei do Senhor, principalmente o pessoal mais jovem, né? Eu já ouvi muito isso. Não, rapaz, eu vou perder minha juventude, né? Minha liberdade. Já ouvi muito isso. O pessoal mais jovem sempre fala isso. Vou perder, mas que liberdade você está falando? Liberdade para fazer o que eu quero vai me matar. O pior castigo, irmãos, que o Senhor pode dar para a gente acha que é uma morte, é um câncer, é um AIDS, sei lá. O pior castigo que o Senhor pode dar a cada um de nós é nos deixar a nossa própria sorte. Nos deixar livres para a gente viver como a gente quer viver. Porque nós somos seres autodestrutivos. Nós nos matamos e matamos uns aos outros. Se quiser ter alguma prova, é só você sair dessas quatro paredes, você vai ver que o mundo é assim. É as pessoas se drogando, bebendo, matando o seu corpo e matando os outros também. É uma liberdade autodestrutiva. Eu creio que nesse caminhar, que é a igreja, a gente está voltando para o Éden, a gente está voltando para uma vida de dependência do Senhor. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muitas divergências com meus pais, justamente porque eu queria ser independente. Ele dizia uma coisa, isso é besteira aqui, isso não tem nada a ver. Eu lembro de uma vez, acho que já contei essa história aqui, chegou um rapaz na minha casa para me chamar para ir para a escola de moto, e eu pegava um ônibus. Então eu nem avisei minha mãe, quando eu tinha uns 15 anos era um pouco complicado. Então eu nem avisei minha mãe nem nada, peguei o meu caderno e ia sair de casa. A mãe me perguntou, tu tá indo para onde? Eu vou para a escola. Vai para a escola como? De moto. Não vá não. Quem não vá não? Que? Aí eu já saí de casa, estava quase montando a moto com o menino, aí eu fiquei pensando, rapaz, é a minha mãe que está me dizendo isso. Maldição de mãe pega, né? A gente sabe. Aí eu fiquei pensando nisso, eu estava já subindo na moto, aquele desejo, né, de chegar na escola de moto e tal, ia tirar aquela onda. Aí eu disse, mas vou não, aí tá certo. Aí falei para os meninos, não vou não.
Aí ele está certo. Fui para a parada de ônibus para pegar o ônibus. Parece o capeta. No meio do caminho, os caras me encontraram de novo, de moto. Tipo, sabe, é a última chance? Eu indo para a parada, os caras me encontraram e disseram, vamos de moto. Não, vamos, tá? Rapaz, aí, de novo, não, vou ser fiel. Vou ser firme, é o que eu disse à minha mãe que eu não ia fazer. Eu fui para a parada de ônibus e peguei o ônibus. Sei lá, andou alguns quilômetros, logo em torno de 4 a 5 quilômetros, eu comecei a ver todo mundo saindo do lado esquerdo para o lado direito do ônibus. Como é que é isso aí? Eu saí também, quando fui ver, os meninos caíram no chão com a moto. Os mesmos caras que tinham me chamado para ir de moto para a escola. Estava lá se limpando, andava com o braço ralado, estava com a cabeça do dedo inchada e tal. Fiquei, meu Deus, ainda bem que eu ouvi a minha mãe. Graças a Deus, né, que eu ouvi os meus pais. Cadê Clarinha, né? Alan, o pessoal é adolescente aí, né? Escutem seus pais, viu, pessoal? Pode livrar vocês de poucas e boas. É uma queda de moto, ou pior, né? Ou pior, queda de moto ou pior. Então, a gente está voltando, irmãos. E eu queria ser independente, só que eu não percebia que essa independência ela me fazia mal. E a independência do Senhor nos faz mal. Então, a gente tem que estar caminhando, e se você for ver na fé, os grandes irmãos, Moisés, Paulo e todos os outros irmãos que tiveram a vida com o Senhor, eles eram irmãos que eles eram totalmente dependentes de Deus. Eles eram completamente dependentes, e isso significava maturidade. Para o mundo, para a nossa cultura, maturidade é sinônimo de independência. Para Deus, maturidade é sinônimo de dependência. Nós estamos voltando para o Éden, o lugar que a gente era completamente dependente de Deus. Onde a comunhão com Deus era o que dirigia os nossos passos. Não a cultura, não o que eu achava certo, porque lá em Juízes vai dizer um texto, a mesma frase se repete em 3 versículos que diz, naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia melhor aos seus próprios olhos, o que lhe parecia bom, o que lhe parecia certo. Nós temos um rei, irmãos. Nós temos o Senhor Jesus como rei de nossa vida e agora a gente não pode mais viver como a gente acha certo. Não posso viver como a cultura acha certo. O que o mundo acha normal, eu não posso achar normal. Porque o mundo ele quer infundir na gente, na nossa cabeça, que muita coisa é natural, é normal, é certo, e coisas totalmente contrárias ao Senhor. Mas a gente é tão levado, né, como meninos, né, como o Rafael vai dizer, a gente é tão levado por cada vento de pensamento e doutrina, que a gente começa a se amoldar e achar certo. E eu começo a me afastar do referencial. De Glebson, ele sabe bem disso, né, que já andou muito em alto mar. Se você anda em alto mar, se você anda algumas milhas, você começa a ver a terra, isso tem uma referência. Só que chega um momento que você não tem mais terra, é só mar. É mar. E você não sabe mais para que lado fica a terra. O inimigo ele quer fazer isso com a gente em relação a Deus. Ele quer nos afastar de Deus para que a gente perca a referência. Eu já não sei mais. Ele começa a nos... Até o hino, né? Ele quer nos desanimar, né? Nos esfriar e isolar. A nossa mente tenta trabalhar para nos levar a desertar. Então é isso que o inimigo quer fazer. E por que eu estou citando esses textos, irmãos? Porque a multiforme sabedoria de Deus, ele só trabalha no coletivo. E à medida que eu me afasto de vocês e do Senhor, a sabedoria ela não consegue se manifestar. Porque eu preciso de vocês para ter a visão completa. Até, a minha tia me contou essa história, deve ter uns 10 anos atrás, eu nunca me esqueci, de 3 cegos que queriam saber como é que era um elefante. Então, foi colocado para que cada um deles apalpasse uma parte do elefante. Então, um foi apalpar a tromba, outro a barriga e outro o rabo. Depois perguntaram para cada um o que era um elefante, como era. O primeiro disse, é uma coisa roliça que parece uma mangueira. O segundo falou, é uma coisa, parece um barril gigante, é uma coisa bem roliça, mais grande. O terceiro falou, rapaz, é uma coisa fina, com a ponta, parece um espanador. Alguém poderia dizer que eles estavam errados? Não. Mas eles viam partes. A minha visão só é completa com a visão de vocês. Ninguém consegue ver o todo, irmãos. Porque a multiforme sabedoria de Deus, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Nenhum de nós, Deus não deu a nenhum de nós o poder de ver o todo. Paulo disse isso, né, lá em Coríntios.
Em parte eu vejo e em parte eu profetizo. Vamos ler esse texto, eu acho muito interessante, é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, no versículo 12. Amém? Amém? Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Agora nós vemos isso, irmãos, é um irmão que tinha um alto discernimento espiritual, estava falando isso. Que o que ele via era um espelho obscurecido, ele não conseguia ver o todo. Ele só via parte. Mas quando via aquele que é perfeito, né, nós conheceremos, nós veremos, né, face a face. Para que essa multiforme sabedoria de Deus, irmãos, ela se manifeste através de nós, através de formas variadas, para que as pessoas deem glória a Deus. Eu estava vendo um debate, era um filósofo, e ele é ateu. Aí uma pessoa da plateia se levantou e disse o seguinte: eu acho que Deus ele é muito egoísta, porque Ele nos criou, e isso ele vai explicar lá em Efésios 1, para o louvor da sua glória. Então é um Deus que precisa de autoafirmação. A interpretação que a pessoa fez, né? Ou seja, é um Deus que nos criou para ficar só louvando Deus é bom, 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 e Deus vê isso, é verdade. Você me lembrou que eu sou bom. Continue aí me louvando. E isso está na Bíblia, né? Efésios 1 vai dizer isso. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Só que o que esse rapaz não entendia é o que o texto realmente quer dizer. Sabe como é que as pessoas dão glória a Deus, irmãos? É quando elas veem Deus expresso na gente. Porque se você chegar para as pessoas e falar do Evangelho, isso é importante. Realmente tem que falar. Mas as pessoas elas vão dar atenção a como você se comporta, as suas atitudes, e analisar se não são contrárias ao que você está dizendo. Então, quando é que eu consigo dar louvor à glória de Deus? É quando eu vejo a glória de Deus na vida de vocês. Porque Moisés ele tinha uma comunhão tão intensa com o Senhor, ele estendia a comunhão dele fora do arraial, certo? Que o arraial é uma figura do sistema. Moisés ele só conseguia ver Deus, e a gente só consegue ver Deus se a gente for fora do sistema. Porque ele saía da congregação, ali aquele sistema corrompido, os filhos de Israel, e armava a tenda dele fora, era quando Deus descia e falava com ele. E quando Deus descia, como é que estava o rosto de Moisés? Resplandecente. Tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, ele tinha que usar um véu. Até que, à medida que ele saía da presença do Senhor, ia ficando cada vez menos intenso, até que voltava o rosto dele ao normal. Quando é que as pessoas sabiam que Moisés tinha estado com Deus? Quando elas viam isso no rosto dele. Era inegável que ele tinha estado com o Senhor. Quando é que a gente vai dar o testemunho que a gente anda com Deus, irmãos? É quando eu digo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito, tal. Quando eu recito versículos, não é. Quando as pessoas percebem isso na nossa vida. Que essas pessoas não perceberem na nossa vida, a gente vai virar para elas hipócritas. Aquela pessoa que fala uma coisa e prega muito bem, mas não vive isso. A gente vira fariseu. Que são os caras que diziam, colocavam, como o Senhor vai dizer, né? Olha, façam tudo o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles fazem não. Porque eles colocam sobre as pessoas fardos pesados, mas nem com o dedo eles querem mover. Pedro, lá no começo dos Atos, ele fez uma explanação e os fariseus reconheceram que ele estivera com o Senhor. A gente só vai ser igreja para as pessoas, não compete a mim, né, nem a ninguém julgar se é igreja ou não, estou querendo dizer as pessoas enquanto testemunho, se as pessoas sentirem isso na gente, irmãos. Irmãos, o irmão colocou, acho que foi no sábado, foi no domingo, uma frase que me tocou muito, que ele disse que a gente não precisa se preocupar de ser um testemunho, de ser uma transformação, mas eu só preciso me preocupar de estar na presença do Senhor, porque isso vai me mudar. Lá em Gênesis 1, né? Andou Enoque com Deus
e já não era, porque Deus o tomou para si. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que Deus ele andou tanto com Enoque, Enoque andou tanto com Deus, que ele se pareceu com Deus. Ele se pareceu tanto com Deus que Deus não teve outra alternativa a não ser, rapaz, eu vou levar esse cara para mim. Ele está se parecendo muito comigo. E nós, como é que nós vamos ser tomados por Deus? É quando a gente se parecer com o Senhor. Porque é para isso que a gente foi chamado. Porque eu tenho a tendência de eu ser a minha régua. E eu pegar essa régua e colocar para vocês. Então eu viro a média, né? Ou você está acima de mim ou você está abaixo de mim, mas o padrão sou eu. Quando na verdade o padrão deveria ser o Senhor. Porque quando eu viro a régua, eu começo a me achar melhor do que vocês. E naquilo que eu me acho pior do que vocês, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu seja melhor para me sentir bem. Não sei se todo mundo já passou por isso, né, do que eu estou falando. Acho que essa é comum à natureza humana. Então o Ellison aí é um cara forte. Tá, pai, então eu sei. O Ellison é mais forte do que eu. Mas então agora, hein? Tenho que procurar alguma coisa que eu seja melhor do que ele. Ah, ele é mais forte do que eu, mas eu sou melhor que ele na matemática. Pronto, empatamos. Ele com a força e eu com a matemática. Aí agora eu consigo me sentir bem. Porque eu não consigo me anular. Eu não consigo aplicar a cruz em quem eu sou, meu. Porque Efésios vai dizer que o Senhor ele trouxe a paz através da cruz. A gente busca tanto paz, a gente pede paz, e o pessoal aí faz caminhada da paz, e passeata da paz, e todo mundo de branco, mas sem a cruz não vai ter paz nunca. Se eu não me anular, se eu não entender que o Senhor me chamou para um lugar chamado o lugar da caveira, Gólgota, se eu não entender que o chamado para cada um de nós foi para uma vida de negação, uma vida de anulação, meu irmão, não vai ter paz nunca. Porque se Messias diz uma coisa que eu discordo, eu vou ter que rebater. A gente fica nessa. Então, em vez de ser uma comunhão, vira um debate e nem ganha nem eu, nem ganha ele. Por quê? Porque eu não quero ficar por baixo dele, nem ele quer ficar por baixo de mim. Então, a gente vai se degladiar aqui até alguém parar. Mas o Senhor não fazia isso. O Senhor, ele argumentava com os fariseus até o ponto que ele percebia que dava. Quando ele via que não dava, parou. Não vai te produzir nada. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de relembrar. Eu tenho uma experiência muito forte com isso, vou citar os irmãos de uma religião, que desde criança, fui criado, os irmãos sabem, eu fui criado num lar cristão, meu bisavó, minha avó, meus pais, então a gente foi sempre evangélico. E desde criança eu lia a Bíblia. Então começou a ir um pessoal de uma denominação, não iria nem igreja, uma religião, começou a ir na minha casa e eles falavam coisa que eu percebia completamente distorcida. Então, o que foi que eu fiz? Sabe aquela Bíblia dos Gideões, que está nas escolas? Aquela azulzinha? No meu tempo era marrom ou azul. Eu pensei comigo mesmo, eu vou provar para esses caras que eles estão errados. O que é que eu vou fazer? Ler o Novo Testamento inteiro. Então, eu li o Novo Testamento inteiro e comecei a grifar todos os pontos que eu via que eram contrários ao que esse pessoal dizia. Então, o que foi que eu pensei? Estou pronto. Pode mandar, Jesus. Pode mandar esses caras que eu vou detonar eles agora na palavra. Chega, menino. É agora. Então, estava lá pronto. Era aquela Bíblia que cabia no bolso. Todo canto que eu ia, eu colocava lá no meu bolso. Uma folguinha eu lia. Ah, mais um ponto aqui, ó. Era a pistola, né? Em vez de ser espada, né? Para destruir o inimigo, era degladiando contra os irmãos. Então eu esperei, e deve fazer uns 15 anos que eu estou esperando esses caras aparecerem na minha casa, eles não apareceram ainda. E está em casa guardando a minha Bíblia dos Gideões, marcada, esperando eles. Né? E eu não encontrei mais eles. Foi quando, assim, né, tinha adolescente e criança, né, aquela pré-adolescência, eu não entendia. Depois de muito tempo que eu comecei a entender por que eu não me encontrei mais com esses caras. Porque não ia gerar nada. Ia ser eu contra eles, eu ia expor meus pontos, eles iam expor o deles. Eu não ia conseguir ganhar eles, nem ia conseguir me ganhar. Porque todo mundo não era uma comunhão. Ele não estava aberto para o oposto, nem estava aberto para o oposto. Eu ia expor meus pontos, ele ia expor o deles, cada um ia para a sua casa. Então, eu comecei a perceber que isso não ia levar a nada. Então eu entendi, Deus,
valeu, eu entendi o recado. Porque se não for para gerar comunhão, irmãos, não adianta eu estar discutindo com vocês. Se não for para gerar luz, se não for para gerar vida, se não for para gerar edificação, não adianta. Não vai adiantar, porque a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta no coletivo. Mas num coletivo que está com o foco na edificação do coletivo. Porque a sabedoria de Deus, ela se vai manifestar, obviamente, através de indivíduos, mas sempre em prol do todo. Porque se eu não estiver pensando no bem da comunidade, não adianta. Sou egoísta. O caminho é edificação mútua, irmãos, para que a gente preencha essas lacunas. Porque, como eu disse, ninguém é pleno. O Senhor não conferiu a plenitude a nenhum de nós. Se você for ver todos, sem exceção, na Bíblia, os irmãos que são citados, eles vão falhar em algum ponto. Que é para a gente perceber que eles são tão humanos quanto nós. Mas para que a gente também não caia no outro extremo de achar que, porque era Moisés. Deus falava face a face porque era Moisés. É porque era Tiago, era João, era Pedro. Não. No tempo de Tiago, que é o irmão do Senhor, as pessoas já diziam isso. E ele faz questão de dizer, olha, Elias, ele orou e não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Ele orou de novo e choveu. Aí Tiago faz questão de dizer que Elias era um homem tão sujeito às paixões quanto nós. Então Elias era um cara como a gente. Não tinha nenhuma diferença. A diferença era a comunhão que Elias tinha com Deus. E essa comunhão ela é acessível para cada um de nós. Todos nós podemos ter a mesma comunhão com Deus que Elias tinha, que Moisés tinha, que João tinha, que Pedro tinha. É só a grande pergunta é: eu estou disposto a? Porque para ter a comunhão com o Senhor e para viver esse evangelho, isso vai me sacrificar, isso vai me matar. Porque as pessoas, elas procuram se dar bem, né? A cultura nos ensina isso. Não, estude, trabalhe para você ser alguém na vida, para você se garantir, se dar bem. E se você vê aqui, eu não vejo nenhum cara que se deu bem aqui, nos padrões do mundo. Paulo se deu bem? Você vê, Paulo era um cara rico. Paulo falava vários idiomas. Você vê Paulo se dando bem? Ele não se deu bem, nos padrões da gente, né? Nos padrões do mundo, da cultura que a gente vive. Ninguém aqui se deu bem. Como é que eu estou querendo usar isso aqui para me dar bem? Não vou conseguir nunca. Não vai. A matemática não fecha, não bate a conta. Porque não é para. Eu não estou querendo dizer que Deus quer que você viva uma vida de miséria, irmão. Não é isso, não é o outro extremo. Não é isso que estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a gente. Até, não sei se a Jonathan está aí, está citando ontem, né? Que a minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Estava citando esse texto, isso é um hino, né? Que diz. E vocês vão me ver da plateia, né? Vocês sabem esse hino que diz: vocês vão me ver da plateia, né? Como é, Diego? Diego, eu sei que você sabe. Como é? Pronto. E a parte da plateia? Como é a parte da plateia? E você? Senhor Jesus. Tá ouvindo muito isso aí, né, irmão? Então, isso é a cultura. Usando isso aqui, ó. E ainda diz assim: sabe que o seu pensamento você vai dizer, meu Deus, vale a pena. Ó, Senhor Jesus. Então pronto, virou barganha. Virou barganha, né? Senhor Jesus. Então vê, irmãos. O que é que pode acontecer? O que é vitória? Esse é o conceito que a gente tem que entender do que é vitória. É uma bênção material? Não é uma bênção material. Vitória é você perceber Deus vencendo em você todo dia. Isso que é vitória. É você olhar para você e perceber que Deus está trabalhando, Deus está aniquilando o velho homem, está construindo, edificando um novo homem todo dia. E quando é que eu percebo isso? Não é teórico, isso é prático. Isso é quando Messias fala na minha mãe e vem aquele, meu Deus, como é o nome da mãe de Messias mesmo? Dona Maria. É agora, eu vou falar na mãe de Messias. Mas eu me calo, porque isso vai gerar conflito. E conflito não traz edificação.
Mas isso me quebra mesmo, porque isso é contrário a nós, porque a gente é feito para revidar, a gente está aqui no sangue. Quando diz, meu irmão, também tem o sangue nas veias, no seu sangue de barata, né? A gente fala isso. Não é, eu sou um ser humano, claro, a gente tem nossos momentos, né? Estou aqui para ninguém é robô, não é isso que estou dizendo. Mas perceba Jesus. O pessoal, quando ele estava sendo morto, por aquelas pessoas que estavam lá embaixo, as pessoas disseram que estavam zombando dele. Imagina o pensamento, rapaz, isso é uns malagradecidos. Não era bom que descesse aí agora que nem foi lá em Sodoma e Gomorra, chovesse enxofre. Eu vou morrer por eles, mas esses daí vão pagar também. Mas ele orava. A gente já viu isso, que o Senhor, quando o Senhor estava pregado, ele só conseguia falar se ele fizesse uma coisa. Porque quem está crucificado, a pessoa morre por asfixia. Certo? Ele não consegue respirar, chega um ponto que ele não consegue respirar mais. É tanto que os fariseus eles pedem para quebrar as pernas, certo? Para que as pessoas não tivessem apoio, fecha aqui e você não respira. Então o Senhor, para dizer tudo o que ele disse ali na cruz, ele tinha que apoiar todo o peso do do corpo no cravo dos pés. Aí ele conseguia e falava. Que sem isso é só. Não sei se alguém já viu algum animal, alguma pessoa agonizando. É sempre assim, ó. Até que para. Então, para dizer que Deus perdoasse as pessoas que estavam matando, o Senhor colocou todo o peso do corpo sobre os pés. Então, além do símbolo, que já era muita coisa, ele fez questão de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, esse é o Senhor que a gente serve. E foi como o Nery disse, não brinque não se iluda, não ache que é porque aconteceu comigo e com vocês vai ser diferente. Não que alguém vai crucificar a gente, né? A ideia é o símbolo que está por trás, né? Ou vai, né? Ou vai também. Talvez não literal, numa cruz de madeira, mas pode nos crucificar de muitas formas. A questão é, você está pronto para ficar na cruz sendo crucificado calado? E orando por as pessoas que estão lá embaixo te crucificando? Ou você está como esse hino que Diego disse, estou aqui no palco e vocês na plateia. Ai meu Deus, como é bom ser fiel. Ser fiel pregado numa cruz é bom. Essa é a fidelidade que o Senhor quer, né? Fidelidade tal a ser pregado numa cruz. Agora a fidelidade para eu fazer uma coisa e Deus me dá outra, isso é troca, isso aí é o mundo. Então, irmão, só para concluir. Amém, diga aí, Barbosa. Porque nos foi concedida a graça. E não somente de crer nele. Pronto, isso aí fecha. A graça de sofrer. A graça de sofrer. Aqui ninguém é obrigado, né? Graças ao Senhor, porque nós não somos marionetes. Nós somos livres. Então, mas a gente tem que entender esses princípios. A vós outros foi dada a graça de padecerdes pelo Senhor. Então, vai ter sofrimento. A gente cantou o hino, né? Não prometeu, deu o céu sempre azul. As coisas vão surgir, irmãos. Você procurando ou não procurando, elas vão acontecer. Porque tem que acontecer, faz parte do processo. A questão é, qual é a sua reação em relação a isso? Quando vem a cruz para me aniquilar, eu recebo a cruz ou eu quero ser mais vivo do que nunca? Porque a gente quer o domingo. Está começando com o Messias. A gente anseia pelo domingo da ressurreição. Muito bom, ressurreição. Ressurreição é ótimo. Mas não existe ressurreição sem sexta-feira da paixão. Sabe o que aconteceu na sexta? Morte. Domingo, ressurreição. A gente está muitas vezes procurando a ressurreição. Ah, ressurgiu, apareceu. Mas eu estou esquecendo que para ter ressurreição tem que ter morte. Eu não consigo construir uma outra edificação nesse espaço, eu não demolir esse local. A gente acha que Deus está reformando a gente. Ele disse, não se coloca remendo novo em pano velho. Não é uma reforma que Deus quer fazer em cada um de nós. Ele quer nos fazer um novo homem. Não são homens melhores nem mulheres melhores. São novos homens e novas mulheres, criados segundo o Senhor. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto
volta-te, meu coração. Meu Senhor, me entrego em tuas mãos.